Tumor de hipófise. Esse é um dos tumores que nós, neurocirurgiões, mais atendemos em via ambulatorial, porque geralmente é um tumor que é descoberto por outros sintomas. Então é aquele tumor que o paciente tem uma dor de cabeça, foi lá e fez um exame, uma alteração hormonal, foi lá e fez um exame. Não é aquele caso que chega grave no pronto-socorro, que lá fica no pronto-socorro. Então o paciente faz um exame ambulatorial e traz para nós vermos aqui. E nesse vídeo eu gostaria de explicar um pouco mais sobre esse tumor, como que nós fazemos e acompanhamos esse tumor, se é necessário cirurgia, se depois da cirurgia o que nós fazemos, se é necessário algum outro tratamento além da cirurgia, se é possível um tratamento sem cirurgia para esse tumor, que sintomas que geralmente esses pacientes que têm esses tumores geralmente apresentam, quais os sinais de alarme que você precisa entender melhor para suspeitar ou não desse tumor. Então fica no vídeo para nós falarmos hoje tudo sobre tumor de hipófise. Hipófise. Hipófise tem esse nome porque ele fica abaixo do encéfalo. Então é uma glândula que ela no período embrionário ela migra e ela fica numa região, fica logo abaixo do encéfalo ali, uma região que nós chamamos de célula túrcica. A célula túrcica é como se fosse uma base onde essa hipófise repousa. A hipófise tem muitos termos que utilizam lá como a glândula mãe. Porque ela pega estímulos que vêm diretamente do hipotálamo, que é uma região expressiva ali do encéfalo, que tem como função coordenar funções autônomas do nosso corpo. Então, por exemplo, quando você está estressado, nervoso por algum problema, o hipotálamo percebe isso. Ele manda um estímulo para a hipófise em resposta a esse estímulo, vai liberar mais um hormônio chamado ACTH. Esse hormônio que a hipófise libera, ele vai ter uma função longe dali, ou seja, ele cai na circulação. Através da circulação ele chega nas suprarrenais, que são glândulas que ficam acima dos rins. Essas glândulas vão liberar um hormônio chamado cortisol, que comumente é chamado hormônio do estresse, vai desenvolver diversas funções no seu organismo como uma resposta a esse estresse. Então, como retenção de glicose no sangue, aumento da glicemia, aumento da pressão e assim vai em diante. Então, a glândula hipófise, ela pega comandos diretamente do nosso encéfalo através dessa comunicação com o hipotálamo e através desses estímulos ela vai desenvolver ali uma resposta longe dali, através de hormônios. Hormônios nada mais que são mensageiros que vão fazer uma atividade longe dali onde ele é produzido. Então a glândula hipófise ela tem diversos hormônios que ela produz. Bem, então nós já conceituamos o que é uma glândula, o que é o hormônio e qual a grande importância de tumores nessa glândula. O tumor da hipófise ele tem duas questões, ou ele produz algum hormônio ou ele não produz. No caso de produzir, geralmente os sintomas serão maiores e o diagnóstico vai ser precoce, ou seja, geralmente aqueles pacientes que têm algum tumor que produz algum hormônio, o paciente vai ter um diagnóstico antes desse tumor chegar em grandes volumes, porque ele incomoda bastante. Então vou te dar um exemplo. Um dos tumores mais comuns que nós temos da glândula hipófise é o que nós chamamos de prolactinoma. Nada mais é que um tumor benigno que produz um hormônio chamado prolactina. Para que serve a prolactina? A prolactina é um hormônio muito comum no final da gestação da mulher, onde esse hormônio aumenta seu volume na circulação para fazer com que a mulher tenha produção de leite. Então a prolactina faz com que a mama da mulher produza leite. Mulheres que têm prolactinoma, às vezes vão fazer o diagnóstico num tumor nem tão grande, porque os níveis elevados desse hormônio, ele vai fazer com que ela tenha galactorreia, que é sair leite da mama, e principalmente atrapalha muito o ciclo menstrual da mulher. A prolactina é um dos motivos da mulher não engravidar após ter o bebê. Então, quando a mulher engravida e tem o bebê, ela começa a amamentar, às vezes ela nem faz nenhum método anticonceptivo, somente com a amamentação, porque esse hormônio suprime os outros hormônios da mulher ovular. Então, quando a mulher tem um prolactinoma, um dos grandes fatores é ela tem uma dificuldade enorme de fazer um ciclo normal e uma dificuldade enorme de engravidar. Então, às vezes, tem diagnósticos de prolactinoma que são dados por infertilidade. Então, exemplo, tem esse tumor que é produtor, exemplo, prolactinoma, esse tumor vai causar algum sintoma na paciente, vai ser feita uma investigação com exames de sangue, vai identificar que esse hormônio está elevado e o próximo passo é o exame de imagem.
imagem. No exame de imagem, nós utilizamos a ressonância de célula túrcica, uma ressonância da região onde está essa hipófise. E nessa ressonância, nós buscamos identificar se tem alguma lesão ali tumoral. Tem casos que nós temos o que nós chamamos de microadenoma, que são lesões menores que 1 centímetro. Essas lesões precisam de uma ressonância de boa qualidade para serem identificadas. E às vezes deixa até dúvida se realmente é um tumor, se é um cisto, porque são lesões muito pequenas, o exame às vezes não dá uma boa resolução. Mas se você tiver essa alteração somada a um hormônio elevado, tudo indica que sim, é um tumor produtor de hormônio. Então, os casos de tumor, nós temos diversos tipos de tumores produtores de hormônio. Cada tipo de tumor vai dar determinada síndrome. Exemplo, tem um paciente que desenvolve acromegalia, que é como se fosse um crescimento das mãos, crescimento do lábio, a gente vê a orelha maior, nariz grande. Esse tipo de paciente que tem acromegalia, ele geralmente tem um hormônio do crescimento muito elevado, o mesmo hormônio do crescimento que o pessoal vem aplicando aí para fazer anabolizantes. Outro tipo de problema, quando o paciente tem produção exagerada por tumor de ACTH, que vai fazer lá na frente liberar mais cortisol. Esse paciente pode desenvolver o que nós chamamos de síndrome de Cushing, que é geralmente esse espectro aqui que vocês vão ver, uma pessoa com essas alterações, aumento da gordura abdominal, aumento da giba aqui posterior cervical, é um paciente que tem hipertensão, diabetes, tem osteoporose por excesso desse hormônio cortisol, entre outros tipos de problema. Então, o tumor produtor de hormônio, ele pode gerar sintomas precoces, mesmo não sendo um tumor tão grande, e a gente fazer o diagnóstico através dessas alterações. Porém, boa parte desses tumores não vão produzir hormônios. E aí a gente vai conseguir diagnosticar esse tumor numa fase mais tardia. Por quê? O paciente não vai ter sintomas a menos que o tumor cresça bastante. Então, um dos principais sintomas que o paciente sente quando o tumor começa a crescer e subir na célula túrcica, empurrando o diafragma da célula, que é uma meninge, ele vai ter cefaleia. Então, o principal sintoma é dor de cabeça. Então, a maioria dos pacientes que nós encontramos no consultório que vem com esse diagnóstico geralmente fez um exame por ter dor de cabeça. E geralmente é uma dor de cabeça persistente, todo dia com dor de cabeça, toma um remédio, passa um pouquinho, volta a dor de cabeça. E aqueles uns que geralmente não fizeram um diagnóstico nessa fase de dor de cabeça ou a dor de cabeça não foi expressiva, um dos sintomas que é muito comum o paciente ter em lesões maiores é a alteração visual. É quando o tumor já cresceu a ponto de subir e comprimir o nervo óptico. O nervo óptico, ele fica logo acima dessa célula túrcica. Então, quando ele cresce e empurra esse nervo para cima, macetando esse nervo, o paciente começa a perder a visão lateral aqui. Eu já tive vários pacientes que vêm no consultório falando: doutor, a gente fez uma investigação para ele porque ele começou a bater o carro na garagem, sempre foi um ótimo motorista, de repente começou a bater o carro no canto da garagem, é uma pessoa que nunca teve problema e agora está tendo uma redução de visão aqui. Aí a gente faz um exame que chama campimetria e vê que o paciente perdeu a visão mais lateral, porque dependendo do formato que o tumor vai crescendo, ele vai perdendo essa visão mais lateral e superior aqui. Com o passar do tempo, se não tratado, o tumor pode fazer com que o paciente perca completamente a visão. Feito o diagnóstico do tumor de hipófise, o próximo passo é tratamento. Os tumores produtores, em especial o prolactinoma, eles respondem muito bem a um tratamento com medicamento. Então, há um medicamento que a gente chama agonista dopaminérgico, exemplo, cabergolina. Você dá para o paciente esse tipo de medicamento, ele bloqueia o crescimento tumoral e às vezes até regride e elimina o tumor. Então, há casos que a gente consegue, junto com o endocrinologista, fazer um tratamento clínico sem operar e o paciente curar da doença. Porém, aqueles tumores não produtores respondem muito mal a esse tipo de tratamento. Então, esses tumores que não produzem hormônio nenhum, que são os casos desses tumores que a gente vai diagnosticar com o crescimento do tumor, a maioria deles vão demandar uma cirurgia. Na cirurgia, a opção que nós temos depende da localização, volume do tumor e grau de invasão. Então, um tumor que geralmente é mais localizado dentro da célula túrcica, nessa região, a cirurgia que nós fazemos que resolve muito bem é uma cirurgia transesfenoidal. O que significa isso? Nós colocamos uma câmara por dentro do nariz, chegamos na região do seio esfenoidal, que é um seio da face, abrimos esse seio esfenoidal, identificamos a célula túrcica e retiramos esse tumor. Esse tumor,
tumor é retirado de baixo para cima. Então a gente faz uma abertura na célula, na parte mais baixa, e aí nós conseguimos retirar ele através de um acesso de baixo para cima. Agora tem uma possibilidade que é quando o tumor é muito grande, que ele foi a grande parte dele para a região intracraniana. Ou seja, nessa condição a gente não tem um acesso muito bom só pela via transesfenoidal. Nessa situação, às vezes a gente precisa fazer uma cirurgia mista, fazer uma cirurgia pelo nariz e uma cirurgia com craniotomia, com abertura no crânio. E aí a gente vai retirar o tumor ali por duas vias. De certa forma, a maioria dos pacientes a gente consegue tratamento com a via transesfenoidal. Doutor, tudo bem, você já falou dessa cirurgia. E que riscos eu me submeto a fazer essa cirurgia por via transesfenoidal? Bem, a principal coisa é o paciente que vai se submeter a essa cirurgia, ele vai ter modificação na sua narina. Então, quando nós fazemos essa cirurgia normal, ali nos primeiros meses, tem uma dificuldade de respirar, uma dificuldade do ar entrar pela narina e se aquecer. Então, o paciente sente que a respiração modificou, não é o mesmo que ele sentia antes, né? Alguns pacientes até referem melhor, aqueles que têm uma alteração do septo, têm uma obstrução nasal, mas a respiração vai mudar. Outro risco é de fístula licórica. Esse é um dos riscos mais preocupantes. Nós abrimos a região ali embaixo e lá dentro da cabeça tem um líquido que chamamos de líquor. Esse líquido pode vazar por onde nós abrimos e começar a gotejar na garganta. Às vezes a gente vai fazer o diagnóstico disso num paciente que tem tosse. A gente fez a cirurgia, ele ficou com tosse ou ele vai para frente e pinga líquido pelo nariz. E com isso a gente precisa oferecer um tratamento para resolver esse problema. Esse tratamento para fístula licórica pós-cirúrgica pode ser de diversas formas. Uma forma é colocando um dreno na coluna para tirar esse líquido e evitar dele passar naquela região até ponto de cicatrizar. Outra forma é reabordando, entrando pelo nariz, identificando onde está saindo esse líquido, tentar fechar com a cola. Outra forma, às vezes, é até fazendo uma derivação, colocando um catéter, se esse líquido demonstrar que ele é persistente ali. De qualquer maneira, é uma complicação que é possível resolver com cirurgia ou com tratamento ali, dependendo com tratamento através de um procedimento. Outras complicações vai depender do que o paciente tinha antes. Então, se é um tumor muito grande que já causava lesão no nervo óptico, é natural depois da cirurgia piorar um pouco a visão. E aqueles tumores que têm uma relação muito próxima com o nervo óptico passam uma preocupação muito grande de lesão do nervo na cirurgia, uma vez que o nervo está no fim da cirurgia. Então, a gente espera que com a retirada do tumor ele vai descendo, ele vai caindo. Se esse tumor não descer, fica difícil ir lá e tentar pegar próximo ao nervo, porque a relação é muito próxima com o nervo. Então a gente depende um pouco do tumor descer enquanto a gente opera ele. A maioria dos casos é possível a cirurgia sem nenhuma lesão, mas aquele caso que você vê que o tumor não está descendo, às vezes a gente evita de tentar puxar devido ao risco de machucar esse nervo e às vezes tenta uma segunda opção, abrir pela cabeça e tentar retirar essa parte que está dentro do crânio. De qualquer maneira, o objetivo da cirurgia sempre é a retirada máxima da lesão com a máxima segurança. Em volta desse tumor tem várias estruturas importantes. Logo acima nós temos o nervo óptico, ao lado desse tumor nós temos as artérias carótidas que levam o sangue para o cérebro. Logo posterior a esse tumor nós temos o tronco cerebral, que é uma região importantíssima do nosso cérebro. Então o objetivo principal é a gente retirar o máximo de tumor, preservando as funções com o menor risco para o paciente. Tem casos que são extremamente desafiadores, porque o tumor, quando não diagnosticado precocemente, quando é um tumor muito grande, torna-se muito difícil a ressecção completa desse tumor, às vezes por uma via única. Às vezes precisa de uma craniotomia junto com a via transesfenoidal. Então, cada caso é um caso. O seu tumor pode ser fácil, da outra pessoa pode ser extremamente difícil. O fato é que nós temos que fazer um planejamento que visa segurança para o paciente e a máxima ressecção. Por se tratar de um tumor benigno, o principal é nós retirarmos a lesão o máximo possível, se completo, ótimo, mas preservar as funções do paciente, mesmo que ele precise no futuro de uma reabordagem. Gostou desse vídeo? Tem alguma outra dúvida sobre tumor de hipófise? Tem alguma coisa, algum parente que sofre disso? Gostaria de ter sua pergunta respondida aqui? Deixa a sua pergunta nos comentários que a gente vai falar um pouco mais sobre tumor de hipófise.